Olá, meu nome é Carlos e sou enfermeiro. Tenho 47 anos, sou casado e não tenho filhos. Gostaria de compartilhar com vocês a minha história, que começou no dia 5 de janeiro de 2023. Eu já fazia consultas periódicas com o meu hematologista devido a um caso de sangramento que eu tinha, com manchas pelo corpo. Naquele dia, após o ano novo, com os exames anteriores que eu tinha, o médico me informou que não tinha um diagnóstico correto para entender o que estava acontecendo comigo. No dia 6 de janeiro, ele me pediu para ir a um laboratório e fazer uma coleta de sangue para exames mais detalhados. Minha esposa e eu fomos ao laboratório e realizamos a coleta. No dia seguinte, eu estava de plantão na UTI, quando recebi uma ligação do laboratório informando que o resultado do exame estava preocupante e que eu precisava mostrar ao médico. Eu suspeitava que as plaquetas estavam alteradas, pois eu já tinha um histórico de baixas plaquetas. Então, liguei para minha esposa e pedi que ela entrasse em contato com o laboratório e enviasse o resultado para o médico. Minha esposa ligou para o laboratório e obteve o resultado imediatamente. Ela o enviou ao médico, que se assustou ao vê-lo. Meu Deus. Ele disse para minha esposa que eu precisava ser internado imediatamente, pois o exame mostrava a presença de blastos na veia, o que indicava leucemia. No entanto, o tipo específico ainda era desconhecido. Minha esposa ficou preocupada e perguntou se era leucemia. O médico confirmou, mas disse que não sabia qual tipo exatamente. Ela explicou que eu estava trabalhando e não poderia sair do plantão, mas o médico foi enfático: ou eu saía voluntariamente ou ele me retiraria do local, pois eu não podia mais me expor e precisava ser internado imediatamente. Nesse momento, minha esposa entrou em contato com a coordenação do hospital e comunicou o caso. Meu chefe veio até mim e disse que eu precisava ir embora. Aquilo caiu como uma bomba, pois eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu e minha esposa fomos para o hospital indicado pelo médico. Ele nos alertou que seria uma internação longa e que não sabia quanto tempo duraria. Arrumamos nossas coisas e fomos. Eu estava completamente perdido. Ao chegar no hospital, fui submetido a vários exames de sangue, e eu brinquei dizendo que iria acabar com a anemia de tanto sangue que me tiraram. No dia seguinte, a médica informou que precisaríamos fazer um mielograma para entender melhor o que estava acontecendo em meu organismo. Na segunda-feira, fizeram a coleta do mielograma, uma biópsia na coluna para análise. Demorou alguns dias e a médica veio falar comigo. Com um olhar sério e poucas palavras, ela disse que eu fui diagnosticado com leucemia mieloide aguda, uma forma grave da doença. Ela explicou que o tratamento e o prognóstico seriam difíceis devido à síndrome mielodisplásica, que tornava a situação ainda mais grave. Minha esposa, que era a única que sabia sobre a leucemia até então, ficou assustada e perguntou se era uma sentença de morte. A médica respondeu que não sabia, mas que eu precisava ser forte e me internar imediatamente. Minha esposa explicou que eu ainda estava trabalhando e a médica foi enfática: se eu não saísse por vontade própria, ela me retiraria do plantão. Nesse momento, minha esposa comunicou a situação à coordenação do hospital, enquanto eu tentava processar tudo o que estava acontecendo. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Fui afastado do trabalho e me preparei para a internação.
Foram 34 dias internado, passando por situações difíceis e complicadas. A cada momento, eu lutava e pedia forças a Deus. A leucemia não era uma sentença de morte, eu repetia para mim mesmo. Era necessário lutar, fazer acompanhamento médico, terapia e buscar forças em Deus. Durante o tratamento, enfrentei os efeitos colaterais da quimioterapia, vivi momentos de querer falar, de não querer comer, de luta constante na cama de hospital. Mas eu tinha um sonho, voltar a ser o profissional que eu era antes da doença. A minha vida não se resumia às 4 paredes do hospital, eu sabia disso. Finalmente, recebi alta hospitalar e pude voltar para casa. No entanto, o tratamento continuava. Foram mais 3 ciclos de quimioterapia, cada um com seus desafios e riscos de reações alérgicas e complicações. Em uma das semanas, tive uma reação alérgica grave devido ao uso de antibióticos e precisei voltar ao hospital. Foram momentos difíceis, mas eu continuava pedindo forças a Deus. Em um dos ciclos de quimioterapia, a médica informou que, mesmo com a resposta ao tratamento, eu precisaria passar por um transplante de medula óssea. Porém, encontrar um doador compatível era um desafio, pois meus irmãos eram idosos e não havia correlação suficiente. Fiquei na espera de um doador no banco de medula. Durante esse período, questionei muito a Deus. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Passei por momentos de dúvida e revolta, mas percebi que precisava fazer as pazes com ele. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Em um mielograma recente, recebi a notícia de que a leucemia estava zerada. Não havia mais células cancerígenas em meu corpo. Ainda assim, o transplante seria necessário. Agradeço a Deus por nunca me abandonar e sempre estar presente. Sei que minha vida não parou, estou cuidando de mim mesmo. Faço terapia, mantenho uma rotina saudável, confio nos profissionais de saúde que me acompanham e sigo em frente. Minha mensagem para todos: e não se entreguem. A leucemia é uma doença, mas não é uma sentença de morte. É preciso lutar, confiar em Deus, cuidar de si mesmo e não ter medo de buscar ajuda e apoio. A vida continua, e é possível vencer essa batalha. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.